O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega do seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar essa torre? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda: qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Hoje nós estamos de branco, que nós celebramos a memória, a lembrança de São Carlos Borromeu. São Carlos aqui em Cuiabá tem uma congregação de padres e uma congregação de religiosas que a gente chama de carlistas, que são inspiradas no trabalho de São Carlos Borromeu. Essas freiras e esses padres são os padres da paróquia do Divino, lá no CPA 1, o dom deles, o carisma deles é cuidar dos imigrantes. Então tem a casa do migrante lá também no CPA, lá no Carumbé, que as pessoas que vêm de longe, não têm onde ficar, eles são acolhidos lá. As pessoas que vêm de outros países são acolhidos lá. Esse é o trabalho deles no mundo inteiro, acolher e cuidar dos imigrantes. Eles são chamados de escalabrinianos ou de carlistas, porque são inspirados em São Carlos Borromeu, que é o patrono deles, o padroeiro deles. Esse homem era um homem muito rico, morava num castelo no norte da Itália, e ele renunciou a tudo isto e foi um homem brilhante na igreja, muito humilde, muito inteligente e de muita ação. São as 3 grandes qualidades de São Carlos Borromeu. E é muito, muito querido pelo povo da região de Milão, lá no norte da Itália. E um exemplo verdadeiramente de cristão a ser seguido. E a atitude dele fecha muito com a atitude do Evangelho de hoje, que é a atitude da renúncia. Não sei se vocês notaram, Jesus fala 3 vezes, e repetir uma coisa na Bíblia dá muita importância àquilo. Ele repete 3 vezes uma frase negativa: não pode ser meu discípulo. Então, e nas 3 vezes o texto que precede é um texto de renúncia. E é interessante que ele está falando isso às multidões. Não é aos 12 discípulos, mas às multidões. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus,
E voltando-se, ele lhes disse. Então ele está dizendo isso para todo mundo, para a multidão. A primeira parte é desapegar, aí vem os membros da família. Quem não desapega da própria família, não pode ser meu discípulo. A família é muito importante que a gente mantenha os laços familiares. Mas no seguimento a Cristo, a gente renuncia até à própria família. Ser capaz de renunciar à própria família, no sentido de ser capaz de abandonar a própria família, para abandonar, quer dizer, se distanciar dela, para um serviço de dedicação à obra de Jesus Cristo. Muitas pessoas, por exemplo, nas vocações missionárias, muitas pessoas não seguem porque eles não têm coragem de ficar longe da sua família. Você vai ser missionário lá na África, ele até gostaria muito, mas eu não consigo viver longe dos meus parentes. Essa é uma forma de apego. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, etc., não pode ser meu discípulo. O segundo texto não é do desapego, mas da cruz, do sofrimento. A cruz, na nossa fé, indica o sofrimento pelo qual veio a salvação, veio a ressurreição. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Daí é importante a gente ver o que é um discípulo. O discípulo é uma pessoa que segue a um mestre. Todo professor deveria ser um mestre, todo aluno deveria ser um discípulo. O discípulo, ele aprende do mestre porque ele sabe, ele tem vontade de seguir o mestre. O aluno não. O aluno fala, eu estou pagando, ele tem que fazer o que eu quiser. Não existe uma relação de discípulo-mestre. No segmento de Jesus, a relação é discípulo-mestre. O discípulo é aquele que ouve o mestre e segue o mestre, porque ele sabe que o mestre é mestre. E no segmento de Jesus, o que aparece em primeiro lugar é a cruz, é o sofrimento. Quem seguir a Jesus deve estar preparado para enfrentar injustiças, para enfrentar sofrimento. Então, essa é a segunda vez que Jesus diz, não pode ser meu discípulo. A terceira parte já é muito claro, né? Um cálculo, né? Olha, se você for tomar essa decisão, calcule bem, para você não começar a construir uma casa, acabar o dinheiro e ficar só no alicerce. Se você entrar nessa luta, calcule bem, se você vai vencer essa luta. Então, para poder ser discípulo, calcular bem a sua capacidade de seguir ao mestre. Então, com isso aí ele termina dizendo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Que é a terceira situação, né? Primeiro, renunciar à família. Segundo, renunciar a tudo o que tem. Terceiro, carregar a cruz no segmento. Então, renúncia e prontidão para enfrentar a cruz. Nós queremos, todo mundo que está aqui quer ser discípulo de Cristo, faz um grande esforço para ser discípulo de Cristo. Mas às vezes nós temos ainda algumas coisas que nos agarram para trás, alguns apegos, alguns medos, e nós devemos nos livrar de tudo isso para que o nosso segmento seja decidido e mais perfeito. Nós estamos lendo agora a carta de São Paulo aos Filipenses.
Hoje já é o terceiro dia que a gente está lendo. E aqui tem uma frase muito bonita, que São Paulo diz à comunidade de Filipos: trabalhai para a vossa salvação com temor e tremor. Então, nós devemos trabalhar para a nossa salvação. E trabalhar para a nossa salvação é se deixar ser discípulo de Cristo. É entrar no seguimento de Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Continuemos a nossa celebração com as preces da comunidade, que hoje são as preces da nossa novena do Perpétuo Socorro. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Mãe do Cristo Libertador, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe de Misericórdia, rogai por nós. Vós fostes a serva fiel do Senhor, colaborando com Cristo na libertação total da humanidade. Vós tendes a missão de trazer Cristo libertador ao mundo e fazer-nos participantes de sua morte e ressurreição. Ensinai-nos a ouvir vosso Filho e ajudai-nos a realizar em nossas vidas uma sincera conversão para Deus e para os nossos irmãos. Rogai por nós, ó Mãe do Perpétuo Socorro, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Santa Maria, que gerastes o Redentor para o mundo e trouxestes a luz para as pessoas, sede para nós mãe e modelo, guia para a Igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, nossa co-redentora e medianeira junto a Deus Pai, com Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.